A presidente, mais uma vez, perdeu, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma belíssima oportunidade para talvez responder aquilo que está hoje nos jornais, e é algo extremamente grave. As declarações e o depoimento de um ex-diretor do IPEA, o senhor Ayrton Araújo, que disse de forma muito clara, entre aspas, recebi a notícia de que eu não podia falar com a imprensa por causa da lei eleitoral. Ele se refere à demissão que pediu às vésperas do segundo turno da eleição, porque como diretor do IPEA, como servidor do IPEA, foi impedido de divulgar os números que o IPEA havia levantado. E diz ele que recebeu e-mail de um diretor do órgão dizendo o seguinte: Ayrton, acho que nesse período de eleição o que é terra vira mar e o que é mar vira terra. Talvez aludindo àquela expressão que se tornou famosa no Brasil, de que numa eleição se faz o diabo, inclusive esconder, escamotear dados oficiais. Isso aconteceu com o IPEA, isso aconteceu com o IBGE, e nós vamos nos lembrar da grave crise que levou ao pedido de demissão de 2 dos seus diretores, que depois reviram a posição, exatamente porque também o IBGE era ali impedido de mostrar números que interessavam a sociedade brasileira. Os do IPEA, meu caro senador Jorge Viana, mostravam que a pobreza tinha aumentado de 3 alguma coisa, diz esse servidor, para 4 e alguma coisa. Mas os brasileiros não puderam saber disso, porque o servidor foi impedido de dividir com a sociedade brasileira os dados oficiais do próprio governo. Perdeu a oportunidade a presidente, neste momento, de dizer, por exemplo, o que acha do bloqueio feito pelo Ministério Público dos bens dos executivos do Postales, do Fundo de Pensão dos Correios, nomeados por ela e acusados de irregularidades que levaram a perdas substantivas deste fundo, infelizmente não apenas dele. Perdeu a oportunidade a presidente da República de comentar os dados de hoje do IBGE, que mostram, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostra que a taxa de desemprego, senador Cássio, senador Moca, chegou a 8,1% neste trimestre. A taxa de desocupação atingiu o maior patamar da série de toda a PNAD contínua, essa mesma que foi também na campanha, houve sobre ela a tentativa de que não fosse divulgado. O número de desocupados no Brasil atingiu 8.157.000 pessoas, o maior valor de toda a história da PNAD contínua. Perdeu também a oportunidade a presidente da República de comentar os dados da CNI, da Confederação Nacional de Indústria, que mostra, vejam bem, senhoras e senhores senadores, que 50% das indústrias brasileiras demitiram nos últimos 6 meses. Mostram que a redução da produção das indústrias atingiu 60% dos trabalhadores, e o maior percentual no setor automotivo, onde 73% das empresas demitiram, e boa parte deles dizem que continuarão a demitir. Portanto, senhor presidente, caminho para encerrar, perdeu a oportunidade a presidente da República de comentar qual a sua parcela de responsabilidade para que o índice de inflação alcançasse uma meta ou um patamar jamais alcançado nos últimos 20 anos para esse período. O índice oficial atingiu 0,79% nesse mês de junho. A alta acumulada nos últimos 12 meses chega a 8,89%. É disso que a presidente da República deveria falar, olhar para os brasileiros e dizer que errou, que fracassou, que falhou. E hoje nós temos desemprego recorde, inflação saindo de controle, desaquecimento de toda a economia, juros na estratosfera. Não, senhor presidente, não, senhoras e senhores, isso não é obra da oposição.